Uma boa noite para todos vocês, espero que estejam todos bem, né? Hoje, quinta-feira, dia 22/4/2021, né? Mais um dia que Deus nos deu, né? Para a gente estar aí nessa terra louca aí, né? Mas vamos lá, espero que estejam todos com saúde, todos bem, para a gente trabalhar mais uma noite, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês do material que a gente estava vendo ontem, para nós continuarmos e vamos finalizar esse material hoje, né? Talvez, né? Se Deus quiser, nós vamos finalizar esse material hoje. Então, assim, pessoal, se tiverem alguma dúvida, por gentileza, podem parar, interromper, tá? Não tem problema, a gente está aqui para tirar dúvida, pelo menos tentar tirar as dúvidas, beleza? Ontem nós paramos, né? Mais ou menos por aqui, que nós estávamos falando sobre as atribuições, né, do circulante durante o ato cirúrgico, né? E aí nós falamos essa parte aqui atrás, colocar os aventais, né, conferir os envelopes e fio de sutura. Não sei se vocês se lembram. Aí aqui está dizendo ainda, ó, durante o ato cirúrgico, o circulante deve, dois pontos. É ele quem recebe o paciente, né, na sala cirúrgica, conferindo seus dados pessoais e sua identificação e permanecer ao lado dele enquanto estiver consciente. Houve um caso no Espírito Santo uma vez, pessoal, de duas mulheres com nomes parecidos, né? Por exemplo, na nossa sala de aula, tem uma colega que chama Anne Caroline, Carolina, né? Carolina, eu acho, e tem uma colega que chama uma Ana Carolina e a outra é Anne Caroline, né? Com Y. Então, os nomes praticamente que parecem. Caroline também, Carol, professor. Caroline também, né? Tá vendo? Então, Isso, assim, não. e nós temos também Maria Eduarda, nós temos Maria da Conceição, então nós temos três Marias na nossa sala, né? E quando a gente faz a conferência, pessoal, principalmente desses nomes que parecem demais, por exemplo, digamos que aqui na sala tivesse uma Maria da Conceição da Silva, uma Maria da Conceição da Silva Souza. Então, quando a gente faz a conferência de materiais, nós temos que conferir todos os nomes, né? Nome e sobrenome. Então, não é só você chamar pelo primeiro e segundo nome, né, que se for um nome composto. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Houve um caso no Espírito Santo que já vou contar para vocês o que aconteceu. Por que a gente faz essa conferência? E quando a gente faz a conferência, você não pergunta para a pessoa dessa forma que eu vou perguntar agora. Você que é a Anne Caroline, você não pergunta isso. Você que é a Anne Caroline, você não pergunta desse jeito. Você tem que perguntar o nome do paciente. Qual o seu nome? Ele vai te responder. E você vai conferir com o prontuário. E você não faz somente uma pergunta, pessoal. Você confere o nome. Se ele estiver consciente, lógico, né? Pergunta o nome, pergunta qual cirurgia vai fazer, pergunta a idade dele, né? Pergunta, conversa com o paciente para realmente saber se aquele ali é o paciente. Você se lembra sua data de nascimento? Ah, minha data de nascimento é tal, tal, tal. E aí, se não tiver conferindo os dados, pessoal, pode ser que aquele paciente seja paciente trocado, né? Porque o paciente não entra em alguns hospitais públicos, eles não entram com aquela fitazinha de identificação no pulso, né? Nos particulares, sim, o paciente entra identificado, ele já sai lá da enfermaria com a identificação no punho, mas os públicos é raríssimo fazer essa identificação, é só mesmo dona Regina, né? Porque a mulher, quando vai parir, faz a identificação com aquela pulseirinha, né? E aí, quando sai, coloca também a pulseirinha, só que não no braço do nenê, né? Coloca do RN, né? Coloca na perninha dele, né, próximo ao pé, justamente para identificar. Mas isso, pessoal, é realidade, é mais realidade da atenção paga, né, particular, do que a realidade pública que a gente tem hoje no Brasil. Vou contar dois casos que aconteceram com essa questão de identificação. Uma vez, aqui no HGP, um paciente entrou para fazer a amputação de uma perna, tipo, a perna esquerda. Aí eles foram amputar a perna direita do cara, né? Olha que erro grosseiro. E aí tiveram que amputar a outra perna também, então o cara ficou sem as duas pernas. No Espírito Santo, aconteceu outra coisa terrível. Um, uma mulher entrou para fazer uma histerectomia, que é retirada do útero. Vocês viram um vídeo, assistiram um vídeo essa semana comigo aí. Não sei se foi anteontem ou se foi terça, né? Segunda, desculpa. O que acontece?
Nesses casos, pessoal, tem que fazer identificação. Então, essa mulher entrou para fazer esterectomia. E entrou uma outra mulher com nomes parecidos para fazer uma cirurgia no reto. Não lembro o que que era, pessoal. Não sei se era uma fístula, não lembro. Ela foi fazer alguma coisa no reto, né? Então, essa moça que foi para fazer a esterectomia, essa paciente, ela já tinha tido filhos, já tinha netos, né? Já tinha já a sua vida tranquila, grosseiramente falando, né? A garota que foi para fazer a cirurgia no reto, ela tinha 20 anos, não tinha filhos e estava noiva. Trocaram os prontuários, pessoal. Abriram, quer dizer, fizeram a esterectomia na garota de 20 anos, que era para fazer na outra paciente, e quando foram mexer no reto da outra paciente, não tinha nada. Falei, gente, cadê o trem aqui? Aí que foram ver que estava trocado os prontuários, que quando tirou o útero da garota para fora, né? Fez a esterectomia. Falou, opa, cadê? Não tem nada aqui nesse útero, não tem nada de patologia, não tem cisto, não tem nada. Então, pessoal, deixaram uma garota infértil, né? Tiraram o útero dela, fizeram a esterectomia por erro grosseiro, principalmente do circulante, porque é ele que é a pessoa responsável por fazer a identificação fidedigna do paciente. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, pessoal. Não estou falando só de sala cirúrgica, é para tudo, 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 tudo. Vocês nunca chamem paciente. Você que é o fulano de tal, nunca você pergunta a ele qual é o seu nome, tá? Se você pergunta, se você fala com ele, você é a Nádia Luana? Estou aqui vendo o nome, tá, pessoal? Você é a Nádia Luana? O paciente está meio atordoado, está tendo alucinação. Não, sou eu sim. Ah, tá. Então entra, Nádia Luana. Vou fazer aqui uma dipirona na sua veia. E a Nádia tem alergia de dipirona. E não era para a Nádia, porque a Nádia está meio atordoada, está meio, né, tendo alucinações, está meio confusa, né? Consequentemente, vai matar talvez a Nádia, mas pode até não matar, mas vai causar um dano muito severo a ela, né? Vai causar uma complicação, beleza? Então, muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Então, são coisas que eu não posso deixar de passar para vocês. Eu poderia muito bem ler ali e falar, olha, receber o paciente, identificar. Acabou. Mas eu preciso contextualizar isso para vocês realmente entenderem que isso pode levar a uma tragédia dentro de um hospital, beleza? Igualar a altura da mesa com a maca cirúrgica, então a gente já falou isso ontem, tá, pessoal? Igualar a mesa, né, com a maca cirúrgica, estou só recapitulando, deixando, né, desculpa, transferir o paciente para a mesa, deixando-o coberto, né, para manter a sua privacidade. Está só dando uma recapitulada. Verificar se o campo operatório está preparado e, caso não esteja de acordo, refazer o seu preparo, pessoal. Então, quem faz esse preparo do campo operatório, realmente é o circulante, tá? Providenciar o suporte, né, de braço e estender os braços estender sobre ele os braços do paciente, né? Seja para acesso venoso, para monitorização, seja para fazer contenção mecânica, né? Falei sobre isso com vocês ontem, por conta do anestésico, pode dar efeito rebote, beleza? Auxiliar o anestesista, né, no que for necessário, colocando o paciente na posição adequada. Isso aqui a gente está só dando uma recapitulada, tá, pessoal? Para a gente continuar. A gente engatar mesmo aqui no que é de necessário para hoje, beleza? Colocar a placa neutra, falei sobre isso com vocês ontem, né? Então, a gente está só dando uma recapitulada. A placa neutra, eu expliquei que ela é o aterramento, porque sem ela pode dar choque no paciente, que vai dar choque no cirurgião, que vai dar choque no auxiliar, que vai dar choque também no instrumentador, beleza? Então, a gente já falou sobre isso aqui ontem também. Colocar os eletrodos, a gente conversou sobre isso também, beleza? Preparar o manguito do aparelho de pressão, né, bem como o estetoscópio, para que fiquem acessíveis ao anestesista ou anestesiologista. Então, o manguito, pessoal, do esfigmomanômetro, né, ele fica no braço ali do paciente e ele é conectado ao monitor cardíaco, tá? Então, ele é controlado, ele é regulado de tantos e tantos minutos. Você quem faz a programação dele, tá? 5 minutos, 15 minutos. Então, assim, independe, tá? Vai ser dependendo do tipo de cirurgia e vai depender do paciente. Ele faz a verificação da pressão normalmente, sabe? Então, não precisa de você ficar ali verificando a pressão.
Mas se, por acaso, precisar, o estetoscópio tem que estar acessível ao anestesiologista, porque ele é quem vai fazer a ausculta, pessoal. Não tem condições do cirurgião ou do auxiliar pararem para fazer a ausculta, se caso precise fazer algum tipo de ausculta no paciente, seja pulmonar, né, seja qual for o tipo de ausculta, beleza? Então, quem vai fazer essa ausculta é sim o médico anestesiologista ou anestesista, tá? Auxiliar na paramentação, a gente ajuda mesmo quando nós somos circulantes. Somos nós quem damos os nós, né? Quem ajudamos a paramentação dos colegas. Pessoal, um profissional não consegue, ele consegue sim se paramentar sozinho, mas o risco de contaminação é muito grande, tá? Então, uma pessoa consegue se paramentar sozinha, mas o risco de contaminação é muito grande, principalmente quando ele for fazer essa amarradura atrás, pessoal, né? Seja no pescoço, seja na cintura. O risco de contaminação é enorme, gigante, gigante, gigante. Então, por isso que sempre precisa de uma pessoa para auxiliar, para ajudar, beleza? Fornecer os materiais solicitados pelo instrumentador, né, gases, compressas, fio de sutura e outros. Então, quando vai fazer esse fornecimento, ele vai abrindo, né? Se é de pegar, o instrumentador pega, se não é de pegar, já vai deixando caindo dentro do campo estéreo, né? Do campo fenestrado, e aí o instrumentador vai organizando na mesa cirúrgica, né? Então, gases, fio de sutura, compressas, é o que precisar, tá, pessoal? Beleza? Auxiliar no posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. Então, às vezes precisa ser a posição ginecológica, pode ser uma posição decúbito dorsal, né, decúbito lateral e assim por diante. Então, nós aqui, o circulante que vai fazer esse posicionamento do cliente, né? Igual, quando é uma posição muito desconfortável, né? Que às vezes tem risco ali do paciente ter queda, então a gente tem que arrumar os coxins, né? Para escorar mesmo, apoiar ali no paciente, para não deixar que o paciente caia da mesa cirúrgica. Porque tem gente que pensa que a mesa cirúrgica, pessoal, é uma mesa, né? Parecendo a mesa de jantar da casa da gente, mas não é. É uma mesinha, só cabe mesmo ali o corpo, né? Não pode ter espaço sobrando na mesa, porque senão fica longe para o instrumentador, fica longe para o cirurgião. Então, ela cabe ali só a pessoa mesmo, né? Tá quase a largura de uma maca, né? Ela é quase a largura de uma maca. Se não me engano, ela tem 60 ou 70 centímetros somente de largura, né? Eu acho que é 60 ou 70 centímetros, dependendo do fabricante de largura. Então, é do diâmetro, né, de uma pessoa de média estatura, né? Bora lá. Ligar o foco central, né, focalizador, né, e focalizar, desculpa, o campo cirúrgico. O cirurgião, pessoal, ele não liga o foco. Quem liga o foco é o circulante. Mas o circulante tem que tomar cuidado para não tocar em nada, em nada, em nada, não esbarrar em nada, né? Porque ele não vai estar paramentado, ele vai estar só com a roupa cirúrgica. Então, ele não pode tocar em nada, 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 pessoal. Então, ele vai ligar o foco. E quando a gente viu os materiais, equipamentos da sala cirúrgica, nós vimos, né, que no foco tem uma capa que aquela capa é esterilizada, aquela sim, ali naquele local, tanto o instrumentador quanto o auxiliar ou o cirurgião podem tocar ali, porque aquilo foi esterilizado e depois vai ser esterilizado de novo, beleza? Aproximar o aparelho de bisturi elétrico, né, e conectar os polos positivo e negativo, né, cobrindo-o com o campo esterilizado. Colocar o pedal do bisturi próximo aos pés do cirurgião. Pessoal, o bisturi elétrico, ele não tem um botãozinho de liga e desliga, né? Na caneta do bisturi elétrico, não tem um botãozinho de liga e desliga. É lá no pé do anestesiologista que tem um pedal onde o anestesiologista pisa e aí aciona o bisturi elétrico. E o bisturi elétrico, ele só tem ação enquanto está pisando, tá, pessoal? Depois que o médico tira o pé de cima dele, do pedal, né, não mais, ele não fica quente ali a vida inteira para queimar alguém, não. Tá? Então, ele usou, beleza, acabou. Usou de novo, acabou. Ele não fica quente a vida inteira, igual uma panela quente, né? É diferente, beleza? Teve até um caso no Rio de Janeiro
que houve vocês estão vendo que o bisturi elétrico ele fica coberto pelo campo, né? E eles não observaram, estavam fazendo uma cirurgia num bebê, né, num recém-nascido, eu acho, e eu acho que era uma cirurgia cardíaca, não lembro que cirurgia era, e o vacilo do médico, né, do cirurgião, pisando no pedal toda a vida, ninguém percebeu que o bisturi elétrico estava por baixo do campo estéreo e foi queimando a perna da criança, pessoal, e a criança teve que amputar a perna, né? Então, eu até tenho essa reportagem aqui no meu computador, né? Então, assim, foi uma tragédia isso que aconteceu, né? Então, assim, não sei nem se essa criança é viva hoje, né? Não sei nem porque por conta da outra cirurgia também, mas na época foi uma coisa que deixou todo mundo estarrecido, né? Chocado. Aproximar da equipe cirúrgica, né? O hamper coberto com campo estéreo para receber gases e compressas usadas. Pessoal, o hamper, eu mostrei o hamper para vocês quando a gente viu a sala cirúrgica, né? O hamper, ele vai ficar ali e essas compressas que são jogadas ali dentro, pessoal, e campos estéreis, ao final da cirurgia, do ato da cirurgia em si, né? Ele é todo conferido, tá? Então, é tirado gás, compressa por compressa, feita a conferência, contagem dessas compressas, desses campos, para saber se não ficou nada perdido dentro do paciente, beleza? Bora para frente um pouquinho. Quando necessário, desculpa, ligar o aspirador e conectar a ponta estéreo, né, a ponta não estéreo do equipamento. Então, é, precisa, às vezes, fazer a aspiração, né, de sangue, principalmente, né? E aí, pessoal, é com o aspirador que faz. Às vezes seca ali com gaze ou com compressa, né? Mas a maioria das vezes faz sim a aspiração, né? Por exemplo, se for fazer uma laparotomia, né? Digamos que foi feita uma laparotomia, então não pode deixar grandes volumes de sangue nas vísceras, né? No intestino, por exemplo, ou qualquer órgão. Então não pode ficar essa grande quantidade de sangue. Um dos motivos, um pouco desse sangue realmente o nosso organismo consegue absorver, dependendo do tipo de estrutura onde está. Mas a maioria não. Então, isso pode causar desde infecção, pessoal, porque esse sangue ele vai, grosseiramente falando, né? Ele vai entrar em estado de putrefação e esse sangue é perigoso, porque esse sangue ele pode ajudar, né, a causar aderência em órgãos internos, né? Então, por exemplo, o intestino pode ter aderência. O que é aderência, pessoal? Ó, colar, né? Aderência, aderir, colar, pregar, né? Como o pessoal lá do Maranhão fala, né? Ah, prega. Eu tenho muitos amigos maranhenses, tá, pessoal? Não é nada de preconceito, não, tá? Inclusive, eu tenho uma filha maranhense, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando precisar do aspirador, nós temos que conectar a parte, ligar, conectar a parte estéreo na parte não estéreo do aspirador. Beleza, pessoal? Permanecer atento às solicitações da equipe cirúrgica, né? Por exemplo, se precisar de algum material extra, né? Ou algum instrumental, regulagem de algum aparelho, seja de foco. Regula o foco para mim aqui. Esse bisturi não está funcionando. Vê se acha um bisturi novo para mim ali, porque esse bisturi não está fazendo a cauterização, não estou conseguindo fazer a diérese com esse bisturi. Então, pessoal, né? A ponta do bisturi, alguma coisa. A gente tem que estar atento, porque é para nós que eles vão solicitar. E eles não podem parar o ato cirúrgico para ir lá buscar o que eles estão precisando, beleza? Tudo é uma questão de logística, tá? Zelar pela manutenção, né? Pela manutenção e ordem da sala cirúrgica, efetuando a desinfecção, desculpa, imediata de todas as vezes em que houver extravasamento de sangue e fluidos corpóreos, né, no piso ou nas paredes da sala cirúrgica, utilizando o desinfetante utilizado pelo serviço. Então, pessoal, nós não trabalhamos na limpeza, tá? Nem de piso, nem de paredes. Isso a gente não faz. Quem faz isso é o pessoal da limpeza. Mas, por exemplo, tem sangue na mesa de maio. Nós fazemos a higienização da mesa de maio, tá, pessoal? Tem sangue na mesa cirúrgica. Nós vamos lá fazer a limpeza, a higienização dessa mesa cirúrgica. Agora, limpar chão, limpar parede, essas coisas, nós não fazemos isso. Mas quem vai verificar
Tá falando ali, pessoal, zelar por ela. Quem vai zelar por isso é o circulante. E a equipe, né? O circulante às vezes pode ter passado despercebido em alguma situação, mas a equipe, sim, consegue trabalhar facilmente, beleza, pessoal? Observar, trabalhando em equipe, a gente consegue trabalhar muito melhor, tá joia? Outra coisa, quando eu falo na limpeza das paredes e do piso, é porque as paredes dos hospitais, pessoal, elas são laváveis, tá? As paredes dos hospitais são laváveis. Então, consequentemente, elas, quando sofrem algum tipo de contaminação, é preciso imediatamente fazer a lavagem dessas paredes, desse chão, desse piso, né? Porque senão causa ali pode causar um risco de meio de cultura e infecção de algum micro-organismo, tá? Ficar atento às contagens, né, das compressas cirúrgicas, informando a equipe cirúrgica qualquer diferença antes do fechamento da incisão. Já falei isso antes, pessoal, é contado tudo, 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 tá? Então, se tiver faltando alguma coisa, não pode fazer a síntese, né, que é a sutura. Tem que recontar, tem que procurar, e aí, se não achou, pode ter vindo já da CME faltando uma compressa, né, e assim por diante, beleza? Anotar as intercorrências, e eu até falei para vocês, pessoal, nessa questão das intercorrências, eu já até falei para vocês, tudo que é observado no ato cirúrgico tem que ser anotado, tá? Tem que ser registrado no prontuário do paciente. Se o paciente teve vômito, se o paciente teve efeito rebote por conta do anestésico, se ele teve ali alucinações, né? E tudo tem que ser anotado. Se teve hemorragia, tá? Então tudo tem que ser anotado, pessoal. Então, não pode passar nada despercebido, beleza? Por exemplo, o paciente teve hemorragia, o enfermeiro nem o médico anotaram nada sobre a hemorragia do paciente, o paciente foi para o quarto. Aí chega lá, às vezes o paciente já tem um problema de anemia, alguma coisa do gênero, né? E ninguém fala nada, o paciente, pessoal, só vai ficar pior, né? A sua tendência é sempre piorar. Então, por isso que tudo tem que ser anotado. Eu sempre falo com os alunos, quem não gosta de escrever muito, quem não gosta de ler muito, quem não sabe interpretar texto, né, está procurando a profissão errada. Porque na enfermagem nós escrevemos muito, nós lemos muito e nós temos que interpretar muito bem os textos, tá? Saber interpretar exame laboratorial, saber interpretar algum tipo de medicação, né, algum cálculo de medicação, tudo a gente tem que ter interpretação, beleza? Auxiliar o médico no curativo da incisão cirúrgica, né, oferecendo as soluções antissépticas e os adesivos necessários. Então, nós é quem auxiliamos, né, enquanto circulante. Então, pessoal, essa problemática da gente estar auxiliando no curativo, independentemente do tipo de curativo que venha a ser feito, nós é quem fazemos esse auxílio, tá, pessoal? Então, se for curativo somente com gase, beleza. Se for um curativo com gase, compressas e esparadrapo, beleza. Se for aí já é a cobertura secundária, né? Não estou falando ainda de cobertura primária. Se for um curativo que leva compressa e atadura, ou gase, compressa e atadura, e esparadrapo, beleza, vamos viver a vida, tá, pessoal? A gente precisa ajudar mesmo. Não tem como um cirurgião ou fazer, às vezes, os curativos. Não tem, não. Não vai conseguir fazer sozinho esses curativos, beleza? Fazer as anotações devidas, né, de acordo com a rotina estabelecida no que diz respeito aos materiais, medicamentos e aparelhos utilizados de maneira clara e objetiva. Anotar o início e término da anestesia e da cirurgia em si, né? Então, eu acabei de dizer, pessoal, a gente tem que anotar tudo. Então, muitas pessoas pensam que só lá o pessoal da clínica médica que faz anotação de enfermagem, né? Não sei se eu já expliquei isso para vocês. Pessoal, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Anotações de enfermagem, anotações, né? Vou colocar aqui uma reticênciazinha. As anotações de enfermagem, toda a equipe de enfermagem faz, tá? As anotações de enfermagem,
Toda a equipe de enfermagem faz evolução. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou escreve ou fala, né? Então, as anotações de enfermagem, toda a equipe de enfermagem faz, tanto técnico quanto enfermeiro, quanto auxiliar de enfermagem. A evolução de enfermagem, não, pessoal. Evolução de enfermagem é privativa, única e exclusiva do enfermeiro. O técnico e o auxiliar não fazem evolução, beleza? Não existe evolução de técnico nem de auxiliar. Por que isso, Maurício? A anotação é agora, é o período, é o momento, né? Já a não, desculpa, a anotação é agora, né? É aguda. Já a evolução é um período, seja de horas, dias, semanas ou meses, tá? Então aí que está a diferença da anotação para a evolução. Se acabou a cirurgia agora, você vai fazer as anotações agora, não é? Você vai fazer as anotações agora. Se você administrou um medicamento, você vai anotar. Mas quando você vai fazer a evolução, por exemplo, não existe fazer evolução de enfermagem, digamos, a Daisy pegou às 7 horas da manhã, né? E ela vai largar às 19 horas, né? Então, se ela pegou das 7 e vai largar às 19, o que acontece, pessoal? Ela lá não tem como, não existe isso, ela fazer a evolução dela às 7h15. Não existe evolução às 7h15. Não existe, a não ser que ela esteja fazendo a evolução, por exemplo, de uma ferida, né? De 7 até 7h15, ela fez um curativo, lesão por pressão, por exemplo, num pé diabético. Aí sim ela faz a evolução daquela ferida, né? Ela vai fazer a evolução e as anotações daquela ferida. Agora, do plantão dela, não tem como, pessoal. É só quando ela estiver terminando o plantão dela que ela vai fazer a evolução. Beleza? Então, muito cuidado com isso. As pessoas, às vezes, pecam, né? Então, a anotação é única e exclusiva. Não, desculpa. É a anotação de toda a equipe e a evolução é única e exclusiva do enfermeiro. Tá joia? Vou colocar aqui de novo nosso material. Beleza? Só dar uma olhadinha na goela aqui rapidinho, pessoal. Daqui 6 minutos vai cair nossa conexão e eu coloco um novo link lá para vocês. Tá? Gente, aqui na Baixa da Égua tá um calor que vocês não têm noção. Deus me livre. Após a cirurgia, cabe ao circulante da sala auxiliar a equipe a retirar a paramentação cirúrgica, se precisar. Se não precisar, beleza, cada um tira a sua, né? Desligar o foco dos aparelhos elétricos e afastá-los dentro da mesa cirúrgica. Remover pinças, fios de sutura e agulhas que estejam sobre os campos cirúrgicos, evitando acidentes. Porque isso aí é material perfuro-cortante, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Cobrir o paciente, né, mantendo-o aquecido, porque a sala cirúrgica ela é climatizada, né? E se ele estiver nu, ele pode ter hipotermia, né, pessoal? Então, precisa manter não só o aquecimento da vida do paciente, mas também a privacidade, né? Então, precisa manter também a privacidade do paciente. Transferir o paciente da mesa cirúrgica, né, para a maca ou para a cama, não tem problema, seja a cama ou seja a maca, tá, pessoal? Alguns blocos cirúrgicos, o paciente entra na maca e alguns eles entram na cama, tá? Transferir o paciente de mesa para a maca, né, após a liberação do anestesista, observando as infusões, curativos, sondas e drenos, tá? Então, tem que fazer a observação, ver se está tudo fluindo, né? Por exemplo, se está com algum tipo de sonda vesical de demora, por exemplo, né? Observa se essa sonda não está clampeada, né? Então, assim, se ela estiver clampeada, tem que abrir o clamp, porque o paciente precisa ter a sua, o seu fluxo, né, de urina, né, de micção preservado, ele não pode ter bexigoma, tá? Encaminhar o paciente para a unidade de recuperação pós-anestésica ou para a unidade de origem, né, de acordo com a solicitação, com a documentação em ordem e o prontuário completo. Eu fiz um procedimento cirúrgico depois que eu tive alta. Então, quer dizer, fiz dois.
fiz 2 procedimentos cirúrgicos depois que eu tive alta médica, né? Então, eu estava em casa, fui lá, cirurgiaram, voltei para casa, né? Beleza. Um dia eu fiquei lá, eu fiquei em observação 24 horas. O outro dia, não fiquei, pessoal. Então, fui para a mesa cirúrgica, me anestesiaram, e começaram a me cirurgiar, era 9 horas da manhã, mais ou menos. Quando foi um pouco depois, já tinha terminado, aí me levaram para a sala de recuperação pós-anestésica, eu recuperei, mas eles não me deixaram ir embora. Aí me sentaram lá na sala de, como é que chama, gente? Na sala de baldeação, né? A gente já falou sobre ela. Me sentaram na sala de baldeação, me deixaram 2 horas lá sentado na sala de baldeação para ver se realmente eu estava legal para ir embora, né? E aí sim me liberaram, porque eu estava só, né? Não tinha ninguém comigo, não tinha acompanhante. E ainda assim, eles tiveram toda essa cautela, né? Porque o paciente sai atordoado, pessoal. Então, se o paciente sai atordoado, principalmente pelo efeito do anestésico, né? Pode atravessar uma avenida, um carro atropelar, pode dirigir e bater um carro. Teve um caso parecido com isso na UPA Norte, né? A paciente ela estava fazendo tratamento de câncer, tem uns 2, 3 anos isso, né? Não lembro qual tempo tem isso. Ela estava fazendo tratamento para câncer e não sei se você se lembra quando você estudava sobre os quimioterápicos, quando a pessoa toma quimioterápico, ele tem muita náusea, muito vômito, né? E aí essa paciente foi para a UPA, porque ela tinha tomado quimioterapia, estava em casa, mas estava vomitando demais, e foi na UPA para tomar um antiemético, né? Chegou lá, tomou um antiemético, e foi o Dramin, e o Dramin, você já deve ter estudado sobre o Dramin, ele dá, sim, uma sonolência, né? E explicaram para ela, falou, olha, a senhora está de quê? Ah, eu estou de moto. Não, a senhora não vai poder ir embora agora. A senhora está de alta, mas a senhora não pode ir embora agora. A senhora vai sentar na recepção, porque a gente precisa dessa cadeira aqui, onde vai fazer essa medicação, onde a senhora fez a medicação, mas a senhora vai sentar ali na recepção e só vai embora daqui meia hora ou 1 hora. E se a senhora não estiver bem, a senhora volta aqui que a gente vai passar outra medicação. Pessoal, a mulher, ó, nem esquentou a cabeça. Vocês devem saber onde é a UPA Norte, fica ali próximo à casa do estudante. E passando pelo meio da quadra, né, nós saímos lá em frente àquele Hotel Castelo. Então ela não esperou. O que ela fez? Tiraram lá o acesso venoso dela, ela montou na moto, saiu. Quando chegou ali perto do Hotel Castelo, eu não sei se ela estava meio atordoada, né? E ela não parou a moto, atravessou de uma vez só, veio um carro, um Corolla, né? Tinha um garoto, acho que 16 anos, dirigindo esse Corolla, totalmente errado também, e atropelou essa mulher de moto, pessoal. Ela morreu na hora, né? Então, assim, pode ter sido falta de atenção? Pode ter sido. Mas também a probabilidade altíssima dela ter morrido por conta do efeito da medicação, que ela não podia ter saído dali, é muito grande. Gente, sei que questão de minutos já começou a aparecer as mensagens no WhatsApp. Aí as meninas, não, essa mulher estava aqui agora. Aí foram ligar uma coisa com a outra. Eles viram que ela tinha acabado de ser medicada e tinha sido atropelada, morta, metros ali da UPA Norte, né? Mas foi feita toda a orientação. A gente não pode pegar uma algema, passar no braço do paciente, algemar no pé de uma poltrona, de uma cadeira, falar, você vai ficar aqui até eu te liberar. Não pode, o paciente já está de alta, né? Se não tiver com acompanhante, ele vai ter que esperar, né? Beleza? Então, muito cuidado com isso, pessoal, tá? Quando a gente vai fazer deixar o paciente fazer a transferência dele do centro cirúrgico para a ala, né,